Books. Trabalhe duro, trabalhe com inteligência. Não tenha medo de apanhar. Os esportes coletivos não eram minha praia quando criança. Não importava o que estávamos jogando, futebol, basquete ou beisebol, se perdêssemos, eu sempre seria rápido em apontar de quem foi a culpa. Ei, perdemos o controle porque você não pode marcar o cara. Podia dizer a um colega de equipe no basquete que foi destruído na defesa, tipo, ele arrebentou seu traseiro. Perdemos por sua causa, mano. Não era que eu estivesse tentando fugir da responsabilidade. Se eu fizesse uma jogada ruim ou não pudesse marcar meu adversário, eu seria o primeiro a admitir. Era mais porque eu não gostava que minha vitória dependesse da habilidade ou incapacidade de outra pessoa. É uma sensação que não consegui afastar até hoje. Eu sempre digo que se eu for apostar em um cavalo na pista, então que eu seja o cavalo, porra! Porque eu sei que vou correr o mais forte que eu puder. Eu era inteligente o suficiente para aceitar que eu não era emocionalmente adequado para esportes de equipe. Eu precisava de um esporte onde, se eu perdesse, seria só minha culpa. Esportes individuais como golfe e tênis não eram esportes praticados por ninguém que eu conhecia. Eu morava a cerca de 20 minutos de onde o US Open é disputado, em Flushing, mas poderia muito bem estar em outro estado. E na minha quebrada, você normalmente só corre se alguém estiver te perseguindo. Havia, no entanto, um ginásio de boxe da Liga Atlética da Polícia perto de mim, gerido por um lutador local chamado Alan Understanding. Ele era de Baisley Projects e surgiu na época em que ter um bom jogo de cintura era algo que as pessoas respeitavam, aspiravam e temiam. Eu treinei com Alá quando eu tinha cerca de 12 anos, e eu sabia quase com certeza que o boxe era mais adequado para mim. Um dia eu estava na academia quando chegou um cara da rua chamado Black Justice, acompanhado por um dos seus comparsas. Black, como a gente chamava ele, era um dos traficantes mais respeitados em Baisley, uma espécie de tenente valioso para Supreme Team, a maior gangue de drogas do Queens na época. O comparsa dele era essencialmente sua sombra, uma presença constante para garantir que um rival teria que pensar duas vezes antes de tentar algo contra ele. Eles provavelmente tinham apenas 18 ou 19 anos, mas suas reputações já eram bem conhecidas na vizinhança. O tipo de jovens armados com os quais você não iria querer ter problemas. A academia ficou em silêncio enquanto todos nós assistíamos Black e seu parceiro andando de um lado para o outro. Então, sem dizer uma palavra, o comparsa do Black parou na frente de um dos sacos de peso e começou a socá-lo. Como a criança mais nova no espaço, o bom senso ditaria que eu mantivesse minha boca fechada e apenas observasse. Mas, talvez porque eu era o mais novo, eu me senti um pouco mais ousado e minha boca grande levou a melhor sobre mim. Assim que o cara tinha acabado de socar o saco, eu gritei para ele. Ei, cara, você fica bem batendo nesse saco, mas o saco não revidou, eu disse, alto o suficiente para todos no ginásio ouvirem. Black se virou. O que você disse, moleque? Você está falando comigo? Não, você é um negrão grande. Estou falando com ele, eu respondi rapidamente, acenando com a cabeça em direção ao parceiro dele. A maioria dos caras em sua posição poderia ter chutado minha bunda, e pior, ali mesmo. Mas esses caras levaram minha conversa de merda com calma. Black tinha um espírito generoso, livre da ganância que contagiou muitos dos seus pares. Ao invés de ficarem ofendidos, os dois respeitaram a coragem descomunal que eu tive. Eu gosto desse moleque, disse Black, apontando para mim. Nós vamos ter alguns campeões saindo daqui, porque esses moleques são tudo doidos. Esse reconhecimento sozinho teria feito meu dia. Em vez disso, Black fez melhor. Este ginásio precisa de um pouco de trabalho se quisermos obter o máximo desses lutadores, ele anunciou, olhando ao redor para aquele cenário miserável. De que tipo de coisa vocês precisam? Escrevam tudo. 2 semanas depois, o ginásio foi totalmente remodelado. Black nos deu uns tênis, baús, cordas novas,
sacos de couro e um novo jogo de pesos para substituir nosso velho conjunto enferrujado que provavelmente não tinha sido atualizado desde os anos 60. A partir de então, Black cuidou de nós. Tudo o que precisávamos, ele chegou junto. Embora fosse tecnicamente um edifício do Departamento de Parques e Recreação, depois disso se tornou o ginásio do Black. Eu não abria minha boca grande apenas para me alimentar, mas foi isso que acabou acontecendo. Foi uma lição importante para eu aprender. Você precisa transformar o medo em momentos de ação em todas as oportunidades, porque os destemidos não apenas se reconhecem, mas também frequentemente recompensam uns aos outros. Entrei na academia do Alá como um garoto robusto de 12 anos, e os 70 quilos que eu carregava me fazendo parecer mais velho do que eu era. Você já ouviu a expressão batendo acima do peso? Bem, naquele ginásio eu tive que bater acima do meu peso e idade desde o primeiro dia. Não haviam outros jovens da minha idade no projeto, então o Allah Understanding me fez lutar contra quem estava na minha categoria de peso, o que geralmente significava oponentes 4 a 5 anos mais velhos do que eu. Pode não parecer grande coisa, mas há uma enorme diferença entre um moleque de 12 anos e um de 17. Esses jovens de 17 anos eram basicamente homens, enquanto eu ainda estava esperando minhas bolas caírem. Talvez eu estivesse na mesma categoria de peso, mas faltava força e maturidade. Foi intimidante como o inferno entrar no ringue com aqueles caras. Eu nunca cedi a esse medo, principalmente porque o Allah Understanding recusou-se a me deixar fazer isso. Uma das melhores coisas que ele e os outros treinadores fizeram foi se recusar a ficar me mimando. Se um moleque mais velho me acertasse no rosto enquanto estávamos treinando, eles não parariam o treino para perguntar se eu estava bem. Eles me ensinavam a continuar lutando, não importa o quão assustado ou ferido eu estivesse. A lição que aprendi com aquelas porradas seria dupla. Em primeiro lugar, aprendi que podia sobreviver a elas. Sim, levar porrada na cara não era nada agradável. Podia ficar desorientado. Doía. Deixava os olhos lacrimejando. Mas esses golpes não me mataram. Merda, eles nem me nocautearam. Uma vez que percebi que poderia absorvê-los e depois continuar em frente, a maior parte do medo que eu senti evaporou. Em segundo lugar, e estou eternamente em dívida com Allah Understanding por me ensinar isso, é que eu aprendi que se eu não gostasse de ser atingido, então eu precisava fazer algo a respeito. Mantenha a porra das mãos para cima, ele gritaria se eu baixasse a guarda e meu oponente me acertasse. Se meu oponente começasse a atacar com socos no corpo todo depois de me prender em um canto, Allah gritava, volte para o centro do ringue. Punição, Allah Understanding me ensinou, não era algo que eu tinha que aceitar. Sempre poderia fazer algo a respeito. Eles sabiam que eu era grande e muitas vezes forte demais, mas se recusaram a ficar me mimando. Você já viu uma criança cair e arranhar o joelho? Como ele reage depende muito da reação dos pais. Se a mãe corre e pergunta preocupada, ó bebê, você está bem? A criança provavelmente vai chorar. Mas se os pais avaliam a situação, percebem que a criança está bem e não pergunta se ele está bem, a criança vai apenas sacudir o joelho e voltar para qualquer brincadeira que ela estivesse brincando. Esse é o tipo de pai que Allah Understanding era para mim. Ele me ensinou a ignorar o fato de ser atingido e voltar para o que eu estava fazendo. Ele não estava sendo cruel, ele estava tentando me condicionar a ignorar os golpes inevitáveis que a vida iria me dar e seguir em frente, para onde eu estava tentando ir, em vez de ir para onde estava sendo empurrado. Depois que aprendi a não ter medo de ser atingido, me tornei um boxeador muito melhor. Em vez de ficar constantemente na retaguarda, preocupado com o que o meu adversário ia fazer comigo, eu levava a luta para o meu adversário. Eu aprendi a ditar os termos do confronto. Se eu perdesse, não seria porque eu fui encurralado em um canto e espancado. Seria porque eu tinha ido atrás do que queria e simplesmente me deparei com alguém com mais habilidade. Já se passou muito tempo desde que levei um soco na cara dentro do ringue, mas tentei manter essa atitude em tudo o que faço. Eu me recuso a ter medo de um soco. Eu sei que os golpes virão,
e alguns deles vão me fazer cambalear, mas serei capaz de aguentá-los. Muitos de vocês são como a criança que caiu do patinete e esperou pela mamãe vir e dizer: "Filhinho, você está bem?" Eu não. Quando eu caio, eu não estou esperando por uma palavra simpática ou alguém para me verificar. Estou me recuperando e continuando minha jornada. Eu aceitei que os socos virão na vida, e alguns deles vão derrubar. Mas eu sempre vou sobreviver e continuar lutando pelas coisas que eu quero. Essa deve ser a sua atitude também.